Olá, bem-vindos ao podcast da SKF, eu sou o Zucoloto e hoje o nosso episódio vai tratar um assunto extremamente importante que é o profissional do futuro. E o nosso convidado para esse bate-papo é o Gustavo Larrubia, diretor de RH da SKF Brasil. Nós vamos aqui falar de muitos assuntos. Uma das coisas que nós vamos abordar, quais são as competências para o profissional do futuro? Você já parou para pensar nisso? O que você precisa estar conectado para se preparar ainda mais, não é? As empresas há muitos anos têm falado, têm valorizado as competências emocionais ao lado das competências técnicas. Você tem pensado sobre isso? Você tem buscado informação, conhecimento? Você tem se desenvolvido também nas competências emocionais? Você sabe o que a SKF estruturou para os seus colaboradores? Quais são os pilares de desenvolvimento? São esses assuntos e outros que nós vamos abordar aqui neste bate-papo. Obrigado por você ter clicado, por você estar ouvindo esse podcast e quero já dar boas-vindas ao Gustavo Larrubia. É um prazer enorme falar com você e eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco, nesse início, a sua história, a sua trajetória, a sua carreira profissional na SKF, porque eu tenho certeza que isso já vai motivar muitas pessoas a desenvolverem. Bem-vindo, Gustavo, é um prazer enorme bater esse papo com você. Prazer é meu, Zucoloto. Eu fico muito contente da gente poder estar realizando um sonho antigo de poder ter um podcast dentro da SKF para a gente compartilhar ideias, conteúdo. Isso é bastante gratificante para mim. Então eu que agradeço aí essa oportunidade da gente estar criando essa nova forma de comunicação dentro da empresa. Bom, eu estou na SKF há 20 anos, sempre na área de recursos humanos. Entrei como um estagiário e lá fui crescendo, passei por área de administração de pessoal, remuneração, facilities, desenvolvimento. Passei a ser responsável pelo Brasil em 2015. Ótimo. Até 18, de 18 em diante eu assumi a responsabilidade do Brasil com a América Latina e os outros países. E é uma área que para mim é fascinante. Eu sou apaixonado pela gestão do capital humano e me sinto um profissional realizado com trabalhar nessa área. Que interessante, Gustavo. Você começou como estagiário. Eu fico imaginando quem está nos ouvindo, né? Estagiários, pessoas que estão iniciando a carreira, e você hoje como um diretor, como deve ser motivador as pessoas acreditarem que é possível você começar a planejar, a buscar uma carreira promissora. Eu acho que isso é muito interessante, né? Você deve ter passado por muitos obstáculos, né? Até atingir aí uma função de direção, não é verdade? Os desafios, às vezes a gente tenta evitar, mas é com eles que a gente aprende e a gente desenvolve mais rápido, né? Eu não tenho nada para reclamar dos meus desencontros na carreira, assim, as dificuldades, os obstáculos, porque eles me fortaleceram, né? E eu acho que eu entrei como um estagiário e eu me sinto, tenho ainda a mesma vontade de aprender que um estagiário tem. Então eu acho que isso que fortalece eu estar me desenvolvendo na carreira, né? Esse crescimento, podemos dizer assim, né, vertical. Porque eu nunca desisti de estar sempre aprendendo. Eu tenho paixão pelo aprendizado. E Gustavo, as pessoas que estão nos ouvindo, elas devem ter também a curiosidade. Como é que foi a sua carreira de formação, já que nós vamos falar do profissional do futuro, nós vamos falar também sobre o aprender, o ensinar, são coisas aí que durante o nosso bate-papo vai vir algumas coisas interessantes. Como é que foi a tua carreira como estudante? Como é que foi a sua formação? Conta para nós, acho que é bem interessante isso também, que as pessoas te conheçam um pouco. Bom, eu sempre fui uma pessoa dedicada aos estudos, né? Não posso dizer um extraordinário, mas sempre boas notas, nunca dei trabalho nisso para meus pais, graças a Deus. Sempre me estimularam muito aos estudos. Eu fui fazer administração, fiz administração de empresas e depois continuei fazendo eu estava no terceiro ano, acho que de faculdade, iniciei meu estágio na SKF. Assim que eu terminei minha graduação, eu fui para uma pós-graduação em consultoria interna de recursos humanos, já com foco em recursos humanos. Legal.
Depois eu fui para um MBA de gestão empresarial, já um MBA, e dedicado, e cursos diversos. Eu acho que é isso, né? Você faz uma faculdade, mas depois você vai também se aprimorando, vai buscando esses cursos para complementação. Isso é muito interessante. Acho que isso faz a carreira de um líder também crescer. Gustavo, nós estamos passando agora, né, sobre o momento, nós estamos vivendo um momento de grandes transformações. Eu queria que você pudesse, já para a gente adentrar o nosso tema, que é o profissional do futuro, como é que você está enxergando essas mudanças, essas transformações? Você que faz parte da equipe de RH da SKF do Brasil, como é que você está vendo tudo isso que está acontecendo? Não é? Acho que vai ser. Eu queria ouvir você nesse sentido. Eu penso o seguinte, a lei da evolução das espécies, né? Que ele sobrevive não mais forte, mas o que melhor se adapta, né? O profissional do futuro Darwin, né? é Darwin, exato. O profissional do Legal. futuro é aquele que consegue ser, do futuro não, o de sempre, né? E o de hoje, principalmente, é o que se adapta às circunstâncias. Então, nós tínhamos um profissional antes em que o ambiente era mais pacato, mais previsível e que demandava um certo perfil desse profissional. Agora nós temos um ambiente VUCA, que Sim, ele é bastante volátil, né, que a gente diz líquido, veloz. Ele é incerto, a gente não exato. consegue fazer previsibilidades com longo prazo, é muito difícil, tudo muda muito rápido. Imagina quem estava imaginando numa mudança que tivemos agora em 2020 com o Covid. Ele é complexo, e complexo não é uma. Outro dia eu estava vendo a origem da palavra complexo, ela vem de tecer junto, tecido junto. E, ou seja, tudo interdependente, faz todo sentido, né? Hoje está tudo complexo, é tudo interdependente. Alguma coisa que você toma uma decisão aqui impacta no mundo inteiro, né? Então ele é complexo Sim, e ele é ambíguo, né? Que não tem uma solução, uma única solução, um único caminho a gente seguir. Então, com esse ambiente, exige cada vez mais que os profissionais eles se adaptem de forma rápida, porque senão não sobrevive num ambiente desse. Então, o profissional de hoje e do futuro é isso, ele precisa ser muito adaptável. faz todo sentido, né? Porque essas mudanças ocorrendo aí, a gente não se fala mais em planejamento para 5 anos, para 10 anos, eu acho que esse conceito de planejamento também está sendo revisto. Então, eu imagino que os desafios do RH para quem está fazendo gestão de pessoas, ele se torna ainda mais complexo diante de um cenário desse, não é? Porque não é só uma mudança tecnológica, é uma mudança do modo de ver o mundo, é uma disruptura, muitas vezes, de enxergar isso. E quando você vai planejar o desenvolvimento das pessoas, isso vai impactar muito, né? Como é que você vai poder colocar uma trilha de desenvolvimento para os seus colaboradores, não é isso? Exato. É uma mudança da forma de gestão da área de capital humano, né? Antes, o profissional das empresas esperava muito que o RH direcionasse a trilha deles. Hoje não tem uma única trilha, são diversas trilhas que ele deve seguir. Hoje não deve esperar simplesmente o RH direcionar o profissional, ele tem que ser autodidata e procurar mais desenvolvimento. Ele tem que sentir o RH como um curador de direcionamento, ok, tirar dúvidas, mas não esperar de uma forma reativa somente o direcionamento. O RH ele tem que dar o pano de fundo, as opções, ser um consultor para esse desenvolvimento e propiciar uma cultura do conhecimento dentro da organização. Então, ter ferramentas que os nossos colaboradores possam se apoiar para se desenvolver. Gustavo, dentro dessas trilhas, né, de desenvolvimento que você citou, a SKF tem algumas coisas muito bem definidas que eu estava conversando com você e eu gostaria de explorar isso, porque para quem está nos ouvindo vai ser importante
saber o que a área, né, de desenvolvimento, de RH, apoiada por outras áreas também, está pensando para os próximos meses e anos. Eu queria que você pudesse falar conosco sobre os pilares que vocês pensaram para que todo colaborador, todo líder também pudesse entender como que vai ser esses próximos passos aí. Você pode compartilhar conosco, então, quais são esses pilares? Sim, perfeito. Nós estabelecemos, né, não criamos, estabelecemos 6 prioridades aí para o desenvolvimento dos nossos profissionais, né? O primeiro dele é o aprender a aprender. O segundo seria a parte de habilidade interpessoal. O terceiro Ok. seria intrapessoal, a terceira habilidade. A quarta habilidade seria criatividade. O quinto pilar seria ter a destreza tecnológica. E o sexto pilar, não menos importante, é longevidade. Ok. Esses são os 6 pilares que a gente considera fundamentais para o profissional de hoje e de agora em diante. Ok, Gustavo. Então vamos falar um pouco sobre o primeiro pilar que vocês pensaram, definiram como aprender a aprender. O que é isso? O profissional precisa como que ele vai desenvolver a sua carreira, como que ele vai aprender, é isso? Compartilha um pouco conosco, então, qual que é essa ideia do primeiro pilar, aprender a aprender? Essa ideia de que a gente é um eterno aprendiz, né, que é um aprendedor ativo, né, uma pessoa que quer sempre tem que buscar o aprendizado, porque as coisas como mudam, o teu aprendizado também, o teu conhecimento também pode ter data de validade vencida. Então as coisas, às vezes você tem o Concordo. conhecimento de alguma coisa e se você não continuar buscando a evolução que aquele conteúdo teve, você também ficou ultrapassado com o teu conhecimento. Então a pessoa tem que estar buscando. Eu achei interessante, Gustavo, quando você colocou essa questão do buscar o conhecimento, ou seja, não ficar esperando apenas que a empresa desenvolva, não é? Mas dentro desse aspecto também, né, eu entendo que a SKF fez várias ações, não é isso? Dentro dessa questão do aprender a aprender. Que ações que a SKF começou já é uma realidade dentro aí das ações de vocês? Eu sei que vocês estão aí desenvolvendo webinars, vocês estão desenvolvendo algumas pílulas. Conta um pouquinho sobre, dentro desse processo do aprender a aprender, o que vocês já criaram para o colaborador buscar isso também? Nós criamos uma plataforma EAD e a gente está trazendo conteúdos atualizados para que eles possam ter acesso. Então, a gente tem uma responsabilidade como curadores de conteúdo, trazer o que tiver de mais importante. Esse nosso bate-papo é uma forma também, um outro canal de buscar informação e para explorar, criar uma curiosidade sobre o tema e depois poder se aprofundar mais. Nós temos esses webinários, pílulas do conhecimento, que seriam artigos que a gente publica para alguns líderes e a gente cria assim, um bate-papo. Então, assim, o mais importante hoje em dia não é somente o saber, né? E o sim, se estamos aprendendo, né? Porque, como eu disse, o saber, às vezes, ele vai vencer. Então, a gente tem que estar continuando a busca constante pelo aprendizado. E a gente criou essas plataformas para estimular esse aprendizado. Excelente. Gustavo, eu recentemente eu vi nas redes sociais aí da SKF eu vou chamar de um programa, mas acredito que seja uma ferramenta também dentro desse pilar do aprender a aprender, que é o SER, Share Experience and Result. O que é isso? Como é que o colaborador vai se beneficiar disso dentro desse olhar do profissional do futuro? Legal. Isso, para a gente, ele está bastante linkado ao profissional do futuro, porque compartilhar experiência e resultado, ele está linkado aos 5 E's que a gente considera do aprendizado, né? Os 5 E's seria assim, o primeiro E é que a gente tem o ensino, a gente recebe o ensino, então de uma forma não é proativa e nem em prática, a gente recebe um ensino de alguém que nos ensina, como a gente vai na escola. Correto. O segundo E, a gente tem ele um pouco mais ele tem mais proatividade, que é o estudo. A pessoa tem a intenção de buscar um conteúdo, mas ele não é prático. O terceiro E,
ele é mais prático, mas menos proativo, que ele é o exemplo. Você vê alguém fazendo, ele é prático, mas não foi que você teve a proatividade de ir atrás. O quarto E, ele é a experiência, onde a pessoa tem tanto a proatividade de buscar o conhecimento e pôr em prática. E o quinto E, que é o ensinar. Então, o ensinar é a forma mais forte de você poder desenvolver o aprendizado. Por isso que a gente criou o ser. Porque na hora que a pessoa começar a compartilhar suas experiências, seus resultados, ela estará ensinando, e ensinando ela está consolidando aquele conhecimento. Então essa foi a razão da criação do ser. Muito bom, excelente. Gustavo, vamos falar agora sobre o segundo pilar da SKF. Aqui nós vamos já trazer alguns números que é importante, né? 87% das pessoas hoje, é claro que esse número ele pode variar um pouco mais, um pouco menos, mas pelas estatísticas que nos mostram aí, são demitidas por problemas comportamentais, ou seja, o comportamento hoje e nos últimos anos tem definido se o profissional permanece ou não naquela função na empresa. E um outro número que é grande também tem que ser considerado é que mais de 60% das pessoas pedem demissão por questão de relacionamento com os seus líderes. E eu achei muito interessante porque o próximo pilar que nós vamos falar é sobre o pilar do interpessoal, habilidade interpessoal, é isso? O interpessoal é a nossa habilidade em interagir. Antigamente, a gente era muito valorizado pelas nossas habilidades, conhecimentos, seria o QI, né? Um conhecimento intelectual, né? O coeficiente intelectual. Sim, é verdade. E É verdade. daí tudo que é repetitivo, que é programável e que é automatizável foi absorvido pelos computadores, pelas máquinas. Ou seja, nós, seres humanos, estamos sendo muito mais valorizados agora pela parte mais emocional, que é a parte das relações interpessoais. É essencial a gente ter um desenvolvimento, uma evolução da nossa inteligência emocional, que da parte da inteligência emocional é saber se relacionar. É você usar de empatia com os outros, é você ter discussões saudáveis com os grupos, com os times. Então, esse é um pilar que a gente preza muito. Por isso que os números estatísticos são tão altos, porque quando a pessoa não sabe se relacionar com um time, não adianta ela ter um conhecimento aprofundado em algum assunto se ele não souber relacionar com o time. E ele vai ser desligado. Então, por isso que o número é tão alto de desligamento. Não, é muito interessante isso, porque a gente tem ouvido falar, a gente tem acompanhado muito o mercado e as pessoas, muitos líderes, eles se aprofundaram muito, né, naquilo que você trouxe, né, nessa inteligência, então no conhecimento técnico e deixou para trás essa inteligência emocional. E por isso que faz todo sentido vocês colocarem como pilar a habilidade interpessoal, que é o quanto que esse líder se relaciona, e não só com a equipe dele, mas com todas as áreas, né? É importante ele se relacionar com todas as áreas, não apenas com a equipe. E depois o Exato. próximo pilar, que isso está diretamente ligado pelo que eu já vi aqui, que é a habilidade intrapessoal, ou seja, o quanto que ele também tem um autoconhecimento e o autodesenvolvimento. É nessa linha, né, que vocês criaram esses dois pilares também. É ele se relacionar com os outros e com ele também, né? Um autoconhecimento, não é isso? Exato, porque se você não estiver bem consigo, não se conhecer, se não tiver um autocontrole, um autoconhecimento, você terá dificuldades para se relacionar com as outras pessoas. É essencial esse pilar também, que isso tudo está dentro do que a gente chama de inteligência emocional, né? A inteligência emocional, ela considera a parte interpessoal e intrapessoal. Então, isso é outra habilidade, outro pilar que a gente não pode negligenciar no desenvolvimento de nenhum profissional da atualidade, porque também, com tamanha pressão, mudanças que existe no mercado, né, a volatilidade que a gente falou do VUCA, o autocontrole é essencial. Concordo, faz sentido sim, não adianta ele simplesmente se relacionar com
as pessoas se ele também não se desenvolver no sentido de se conhecer e colocar isso a serviço da empresa, ou seja, a serviço da equipe dele. Uma das coisas que nós conversamos, né, e você já trouxe isso aqui no nosso bate-papo, é que nesse processo de mudança, né, Gustavo, o profissional hoje, ele está sendo medido, ele está sendo também colocado numa condição onde ele tenha que trazer novas ideias. Ele não pode simplesmente ver uma situação ou ver um problema ou uma oportunidade e achar que aquilo vai ser eterno. Acho que o desafio também hoje que os profissionais estão passando é ele interagir as coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma solução na minha área, essa solução pode somar com a engenharia e pode somar também com a área de logística. A partir daí começa a surgir criatividade. E quando eu li, né, que vocês, um dos pilares é a criatividade, eu falei assim, cara, é o momento para falar disso, né? Porque como é que hoje nós estamos vendo no mercado, né? Um carro se transformou num táxi, uma bicicleta sendo alugada, um quarto que estava disponível se tornou pelo um aplicativo, algo que possa ser alugado por qualquer pessoa no mundo. Fala um pouco sobre esse pilar da criatividade que você também estipularam. Achei fantástico isso, extremamente atual. Legal, sim, a criatividade é também algo essencial, né? Porque a criatividade é você solucionar problemas, né? De forma que você precisa estar combinando conhecimentos, repertórios que você tem. Então, quando a gente fala lá no primeiro pilar, que é o aprender a aprender, é a pessoa aprender de tudo um pouco, não precisa ser expert em tudo. Mas quanto mais você tiver de repertório, conhecimento em diversas áreas, que nem você falou assim, a pessoa conhece pode ser engenharia, produto, marketing. Então, quanto maior a abrangência de conhecimento, ou seja, maior o repertório que a pessoa tiver, mais facilidade ela vai ter para combinar isso e criar soluções para os problemas, ou seja, ela se tornar uma pessoa criativa. Então, criatividade, qualquer um de nós podemos desenvolver. O importante para desenvolver uma criatividade, e ela é fundamental para o profissional do futuro, é ter conhecimento, esse repertório que a gente falou. E esse repertório você cria tendo curiosidade. Então, é aquela proatividade de buscar conhecimento, de buscar vivência em diferentes áreas. Não importa que você é de RH, eu vou só estudar sobre gestão de pessoas. Não, você tem que conhecer dos negócios, você tem que conhecer de compras, você tem que conhecer de finanças, para que você, quando está numa discussão, você ter ideias diferentes, conexões diferentes de uma pessoa que está somente com uma visão de uma única área. Legal. Acho que foi sábio e inteligente de vocês colocarem esse pilar, porque de fato o profissional do futuro ele precisa fazer uso da criatividade em todas as áreas, né? Eu lembro quando eu também comecei na indústria automobilística, foi em 1984. A gente tinha aquela ideia, né, Gustavo? Você deve lembrar disso, que a criatividade era só do pessoal da engenharia, que projetava produtos diferentes. E aí isso foi passando, né? E a criatividade foi sendo ocupando espaço em todas as áreas. Então você tem hoje qualquer setor, né, da empresa pode ter ações criativas. Acho que bacana a SKF ter dado essa oportunidade para as pessoas terem esse espaço de criatividade, né? Então, a gente tem uma ferramenta em que a gente estimula as pessoas a darem contribuições de ideias de melhoria, né? Então, a gente estimula, a gente tem um comitê de inovação que legal. e apoia, e avalia essas sugestões de melhoria. Então, assim, criatividade é algo fundamental também para cada um de nós estarmos atentos a estar desenvolvendo. Bom, Gustavo, eu vou abrir aqui uma coisa que no começo nós não falamos. Qual o ano que você nasceu? Vamos abrir aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Eu nasci em 1968, e você? Eu nasci em 77. Olha só, eu fiz curso de datilografia. Também fiz. Muitos que estão nos ouvindo aqui, nessa hora vão lembrar do que era isso, né? A gente, na época, a gente usava a chinela havaiana que eram só duas cores, lembra disso? Era uma cor, né? O meu pai, quando comprou um telefone fixo, demorou 3 anos e meio para instalar. E era um investimento. Era um investimento. Por que eu estou falando disso com você? Porque uma das coisas do próximo pilar que você vai compartilhar conosco é essa destreza
destreza digital. Cara, nós, da nossa geração, principalmente da minha, você está bem próximo ali, cara, foi uma mudança profunda de você sair do manual para o digital, não é? A gente viu as fábricas serem construídas por centenas e centenas de operadores. Depois nós tivemos a revolução da robótica, depois a internet, agora a indústria 4.0. E vocês colocaram aqui como o quinto pilar a destreza digital. A nossa geração, ela está aprendendo muita coisa nessa fase, inclusive de isolamento. Nós estamos redescobrindo, ressignificando muitas competências. Conta para nós, eu acho que é importante, o que é essa destreza digital dentro da SKF? Por que vocês estão colocando como um pilar e o que o profissional do futuro vai ganhar com isso? A destreza digital, a gente não fala que a pessoa tem que ser um expert em tecnologia, a pessoa tem que ser um programador, mas ser uma pessoa que conviva bem, que use o potencial das ferramentas que existem, né? Pessoa que tenha curiosidade de estar com uma dificuldade em algum tema, vai atrás de uma solução digital, saber utilizar as ferramentas que a empresa disponibiliza. Às vezes a empresa disponibiliza um planner e a pessoa, puxa, planner, começa a ter algum curso, vai atrás, tenta entender o quanto isso pode te ajudar a melhorar o seu dia a dia. Então, a destreza digital é a pessoa ter o conhecimento das ferramentas, saber a potencialidade, não necessariamente um expert, e poder, com esse conhecimento básico, poder utilizar, pedir ajuda para pessoas experientes, espertas no assunto, para a solução dos seus problemas. Não, achei interessante e oportuno, porque hoje você tem aí, né, as ferramentas, vídeos que ensinam, ou seja, tutoriais. Acho que essa destreza digital é muito mais um autodidata do que você também esperar que a empresa forneça o tempo todo isso para você. Acho que é nessa linha de pensamento, né, que vocês estão criando esse pilar, não é? Perfeito. As pessoas têm que buscar esse autodidatismo. A internet tem disponível aí o conhecimento a quem queira. Então, não há uma justificativa, eu não tenho dinheiro para estudar. Não. Tá, os cursos, tem muitos cursos gratuitos ou com um custo muito baixo e de alta qualidade. Excelente. Gustavo, nós estamos chegando aí no nosso bate-papo, né, do cafezinho, já o pilar, o sexto pilar que a SKF planejou e já implementou, está aí em vias de. Eu queria que você falasse um pouco, já que é um assunto bastante em evidência, que o líder integral, ele simplesmente não cuida da sua parte técnica, não está pensando simplesmente na sua carreira, se ele não pensar na sua saúde física, mental, social e financeira. Essas coisas são importantes. Vocês chamaram isso de o pilar da longevidade. Eu achei fantástico também, bastante louvável o que vocês estão pensando. Se você puder, então, compartilhar conosco o que é esse pilar da longevidade, vai ser bastante importante as pessoas que estão nos ouvindo saber. Legal. O pilar da longevidade são esses 4 pontos que você falou, em que as pessoas têm que buscar a sua qualidade de vida, né? As pessoas têm que estar saudáveis. Pessoas saudáveis, cuidando de sua saúde, serão bons profissionais. Não tem como você ser um bom profissional se você não tem uma saúde bem cuidada. Então, a gente falou em sexto, mas não significa uma prioridade ou menos importante, pelo contrário. Sem a longevidade, sem esse cuidado, não tem um profissional de sucesso. Eu fico imaginando isso que você está falando agora, né? Alguns profissionais podem olhar a sequência dos pilares e achar que o sexto é o último, o menos importante. Na verdade, a gente poderia imaginar isso dentro de um círculo, exato, né? Ou seja, é uma coisa constante, né? Não existe o primeiro, o mais ou menos importante. Precisa ser realizado, precisa ser buscado, precisa ser desenvolvido de uma forma que seja tudo isso em sincronismo. Acho que essa é a ideia também, né? Perfeito, porque se algum desses a gente negligenciar em cuidar, nós seremos afetados no nosso sucesso. Então, não podemos deixar de buscar o aprendizado, não podemos deixar de cuidar da nossa inteligência emocional,
o nosso autocontrole, conhecer, interagir com as pessoas, que nada vai adiantar você ter um excelente conhecimento se isso você não souber interagir com as pessoas e trabalhar em equipe. Nada vai adiantar se você não buscar ter criatividade em solucionar os problemas, ou seja, você fica usando sempre as mesmas soluções para os novos problemas. Nada vai adiantar se você não tiver um conhecimento de tecnologia, porque para muitas soluções são através das novas tecnologias, e se você não tiver saúde. Então, assim, a gente tem que cuidar de tudo. Tudo tem que ser esses 6 pilares tem que ser muito bem cuidado. Muito bom. Gustavo, vamos fazer o seguinte, vamos para a prática agora? Então, neste momento, nós vamos compartilhar como ir para a prática com esses 6 pilares que a SKF construiu. Gustavo, como que os líderes da SKF irão dar apoio neste programa? Olha, eu acredito muito que no poder de exemplo de uma liderança. Os líderes nos ajudam nesse desenvolvimento desses pilares, fazendo com que, sendo exemplos de aprendizado, seja exemplo de cuidando da qualidade de vida, sendo exemplo de trabalhar com criatividade, não tolir a criatividade, né? Por exemplo, um líder, quando está numa discussão, ele não criticar uma ideia que aparentemente pode ser estúpida, mas às vezes de uma ideia estúpida a gente tem outras conexões e cria uma solução. Tendo esse cuidado e sendo um exemplo de utilização, de desenvolvimento, eles podem contribuir muito com a cultura e o desenvolvimento desses pilares. Uma outra coisa e uma outra pergunta importante, indo para a prática, como é que um colaborador pode se engajar pensando e desejando ser um profissional do futuro? Olha, esses 6 pilares, eles não foi um achado, foi algo que a gente estudou, estruturou. A gente recomenda segui-los, recomenda participar dos programas que a gente trabalha para cada um deles. Então, quando nós falamos de longevidade, nós temos vários programas da parte de saúde. Quando a gente falou de criatividade, eu falei, por exemplo, desse que chama de um programa de Eureka, então as pessoas participando, dando ideias, um contribuindo com a ideia do outro. A parte de inteligência emocional, a gente tem, por exemplo, psicólogos disponíveis na empresa, a gente tem palestras, a gente tem mindfulness. Então, ou seja, participando dos programas que a gente cria, a gente está sempre dando suporte. E necessitando de apoio, eu tenho uma estrutura de recursos humanos muito boa, eu tenho business partner, eu tenho pessoas dedicadas para os negócios deles, estão sempre próximos. Ou seja, acessem essa estrutura que a SKF tem de gestão do capital humano, que vai facilitar o desenvolvimento de cada um. Gustavo, um prazer imenso conversar com você. Foi enriquecedor conhecer todos esses passos, esses pilares que a SKF já planejou e teve uma visão sistêmica de engajar todos os colaboradores. E neste momento aí, finalzinho do nosso podcast, você vê que nós mesmos estamos praticando o que vocês estão colocando no papel, ou seja, estamos usando uma tecnologia, uma linguagem atual de podcast, algo que muitos líderes e muitas empresas também estão fazendo isso. Não estamos mais falando daquela coisa de tirar uma xerox e entregar. Não, cara, nós estamos usando uma linguagem atual. Que desafio você deixa para os líderes da SKF, seus pares, enfim, os colaboradores, nessa última mensagem, nessa última palavra desse nosso podcast? Olha, Zucoloto, eu convido a todos a poderem participar de um bate-papo desse, porque isso vai enriquecer com conteúdo as outras pessoas. O podcast é algo que as pessoas vão poder escutar indo e vindo para a empresa, então a gente otimiza o nosso tempo.
E é prazeroso, é um bate-papo. Eu gostei muito. Eu te agradeço essa minha experiência e ser o primeiro a estar falando sobre temas em podcast. Gustavo, um grande abraço. Espero encontrá-lo em outros bate-papos como esse e quem sabe a gente já pode, no próximo encontro, falar sobre os resultados desse programa que vocês aí já estão colocando no dia a dia da SKF. Para mim também foi uma honra poder falar com você, uma pessoa simples, acessível e que agora deixa esse legado desse conhecimento e a sua iniciativa também de poder dividir o que você pensa com todos os profissionais da SKF e todos que vão ouvir também esse bate-papo. Um grande abraço e até o próximo. Legal, forte abraço. Tchau, tchau. É isso. Espero que você tenha curtido esse podcast. Agradecemos você que ouviu esse episódio e convidamos você também a compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais e com seus amigos. Sigam a SKF em suas redes sociais e não deixem de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento. Um grande abraço e até o próximo podcast da SKF.